Quero saudar a todos, bem-vindos a mais esse encontro técnico que a Federacit está realizando nesta tarde, já quase noite, de 12 de julho de 2021. O assunto que vamos tratar hoje relevante, é um assunto bastante relevante, que é a questão da raiva herbívora no Rio Grande do Sul. Quero chamar a atenção para quem está nos assistindo aqui ao vivo e que as perguntas podem ser feitas ao nosso palestrante depois no chat, mas quem já quiser, né, quem tiver alguma pergunta, já pode caminhar, deixar lá no chat, que a gente vai, depois da palestra, fazer as perguntas. E também quero chamar a atenção de quem está nos acompanhando ao vivo e quem nos acompanha depois pelas redes sociais da Federacit, que você pode acessar todos os canais da Federacit. Pelo YouTube, do canal da Federacit no YouTube, no Facebook e também nas outras plataformas. Todas as redes sociais têm o nome Federacit. Então, é @Federacit. Você pode acessar o conteúdo que é aqui discutido também em outros produtos, né, outros conteúdos da Federacit, através agora das redes sociais. O nosso palestrante hoje é o Wilson Hofmeister Jr., que é fiscal estadual agropecuário, coordenador do Programa de Controle de Raiva Herbívora do Rio Grande do Sul. A questão da raiva tomou o noticiário nos últimos dias aqui no estado, em função de algumas questões que estão acontecendo. É importante essas orientações. Mas antes, eu vou convidar o presidente Fetterman, Luiz Carlos Fetterman, para que faça a sua saudação, né, saúde dos nossos convidados, que já estão aqui presentes, e para que também dê o seu boa tarde, enfim, a sua saudação inicial neste encontro, presidente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Aloir. É uma grande satisfação de trazer o Dr. Wilson Hofmeister Jr. aqui conosco, da Secretaria da Agricultura, do qual eu sempre tenho, e gosto de dizer isso, tenho o prazer, o orgulho de dizer que eu comecei a minha vida profissional na Secretaria da Agricultura, né? Então, meus laços de amizade com o pessoal da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, sempre foram muito fortes, né? Então, é um prazer muito grande, Wilson, te receber aqui e, como disse o Aldoir, um assunto atual, muito pertinente, porque nós estamos vivendo o problema, né? E vamos ver que maneira nós podemos, né, equacionar aqui para enfrentar melhor esse problema aqui, nós que temos pessoal da Federacit em praticamente todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, eu te agradeço muito, Wilson, por ter atendido o nosso convite para vir nos informar, nos trazer luzes nesse problema que vivemos, né? Nós, os pecuaristas de todas as regiões do estado, sempre temos uma preocupação com a raiva, né? Principalmente bovina, mas a raiva praticamente ataca todos os animais. Tu vais agora, né, explicar isso tudo para nós. Então, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e é uma grande satisfação da Federacit contar com a tua presença aqui, né? O Wilson vai agora nos trazer esse problema, trazer informes sobre esse problema da raiva no estado do Rio Grande do Sul, né? Vamos lá. Tá bem, obrigado, presidente. Wilson Hofmeister Jr., portanto, fiscal estadual agropecuário, coordenador do Programa de Controle da Raiva Herbívora no Rio Grande do Sul. Por gentileza, fique à vontade. Repito, quem tiver alguma pergunta já pode deixar lá no site. Wilson, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente Luiz Carlos. Seu Wilson desativou seu áudio aí. Seu áudio, por favor. Oi. Oi, agora sim. Voltou? Sim, só o seu vídeo saiu. Tá. Agora sim. Retornou, ok. Tá. Então, é um privilégio muito grande falar para a Federacit, né, que é um órgão tão importante no agro gaúcho. E eu vou tentar ser bem prático para falar um pouco de raiva, um pouco de morcego e a situação atual da raiva no estado do Rio Grande do Sul, né? A raiva, ela é uma zoonose, ou seja, é uma doença que pode ser transmitida dos animais para o homem, né? E isso é a preocupação maior como Secretaria da Agricultura e também como Secretaria da Saúde, que trabalha também com a raiva,
Então, nós temos o transmissor da raiva, o morcego hematófago, aquele morcego que se alimenta de sangue, o Desmodus rotundus, principalmente. Nós temos, a nível do mundo, 3 tipos de morcegos hematófagos. No Rio Grande do Sul, nós temos principalmente o Desmodus rotundus, que é esse que a gente trabalha no controle dele, na população de morcegos, para evitar a progressão dessa doença. Há pouco tempo atrás, foi descoberto no Rio Grande do Sul uma outra espécie de morcego, o Diemus yang, mas esse outro morcego ele não é importante na cadeia da raiva, porque ele se alimenta mais de sangue de aves, né? Principalmente essa ave crioula, a galinha que dorme em árvore e tal, né? Então, o pessoal das cidades, principalmente, eles confundem muito morcegos, né? Morcegos, nós temos diversos tipos diferentes de morcegos, e eles se caracterizam pela alimentação deles, né? Temos morcegos insetívoros, que moram principalmente no forro das casas. A função dele na natureza é comer insetos, eles comem toneladas de insetos por noite. Nós temos morcegos frugívoros, se alimentam de frutas, né? E são importantes dispersores de sementes e recomposição de matas, por exemplo. E temos o problema do morcego hematófago. A alimentação dele é sangue de herbívoros, né? Então, hoje, ele é o principal transmissor da raiva para os animais no Rio Grande do Sul. Nós temos variantes diferentes de vírus da raiva, né? Nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, já há 3 décadas praticamente, nós não temos mais a variante do vírus do cão e do gato, né? Que é um outro problema muito sério, que transmitia a raiva paralítica, a raiva furiosa, desculpa, para os cães e esses para outros cães. Então, existia aquele ciclo urbano da raiva. No Rio Grande do Sul, hoje, praticamente, nós temos o ciclo da raiva herbívora, que é transmitida pelo morcego, a variante morcego. Então, o que acontece? O morcego se contamina, ele adoece com o vírus da raiva, e o morcego vai se alimentar dos animais. No momento que ele está se alimentando, ele morde o animal, ele tem esse vírus albergado na saliva dele. Ele vai transmitir o vírus para o animal, né? O morcego doente, ele fica alguns dias e esse morcego vai morrer, né? A colônia dos morcegos, 85%, 90% da colônia morre, né? Alguns morcegos, eles vão ter o vírus, mas eles não vão desenvolver a doença. Eles vão se tornar portadores desse vírus. E isso pode ajudar para mais para frente, numa situação de estresse da colônia, a voltar a ter novos focos no lugar que não tinha mais, né? Numa situação de estresse dessa colônia de morcegos, ele pode desencadear novamente um foco de raiva. Então, o morcego doente, seja por essa questão dele ter desencadeado, através de um período de estresse, o vírus, ou de uma colônia aí contaminando a outra mais para frente, o morcego vai morder os animais, vai transmitir a raiva e o morcego morre. Bom, dentro do organismo do animal, até o vírus caminhar, digamos assim, do local da mordida e até o local de eleição, de multiplicação desse vírus, que é o cérebro do animal, e ele multiplicar uma quantidade suficiente para desenvolver a doença a raiva, ele tem o chamado período de incubação. Esse período de incubação nos herbívoros é em torno de 45 a 60 dias, né? Mas é importante a gente ter sempre em mente que precisa haver a mordida do morcego ao animal. Não existe uma transmissão de um animal a outro, né? A transmissão horizontal de um bovino a outro, por exemplo. Então, o que acontece? Algumas vezes nós tivemos um problema no ano passado, na região aí do Hoffmann, por exemplo, que teve uma raiva em 1 ou 2 animais, e a gente foi ver a epidemiologia da doença, as equipes foram trabalhar lá,
esses animais que desenvolveram a doença, lá em André da Rocha, eles teriam vindo de uma região onde a doença estava acontecendo, na região de Palmas, em Bagé. Né? Então, a gente tem que conhecer como funciona a doença, se atentar para o período de incubação dessa doença, que é um pouco longo. Né? Muitas vezes nós podemos aparecer um foco num lugar e ele ser originário de outro. Né? Assim como a gente corre o risco de ter o problema na nossa região e, ao vender os animais ou transferir para outro local, transferir também o animal com a raiva incubando, né? Salientando que, se ele for para uma outra região, ele não vai transmitir para outros animais, ele vai adoecer em outro lugar. Né? Então, a partir do momento que esses morcegos adoecem, é uma doença nervosa, uma doença do sistema nervoso do animal, o animal vai se afastar, vai parar de comer. Os sintomas mais conhecidos para o pessoal, para o campeiro, é que o animal vai começar a ficar encordenado. Muitas vezes ele vai ver que o animal está cambaleante, está bamba, né? E depois o animal acaba deitando e ele tenta levantar muitas vezes e não consegue, principalmente o posterior, né? Então o animal até tenta levantar e não consegue levantar. Né? Então, é um sintoma bastante característico da raiva, essa situação da perda do trem posterior, e onde geralmente o campeiro vai conseguir avaliar, vai conseguir identificar essa sintomatologia nervosa nos animais. Geralmente, o quadro da raiva, de sintomatologia, ele dura de 5 a 7 dias, né? Com o óbito do animal. O equino, o cavalo, geralmente ele pode apresentar mais alguns dias, até uns 10 dias, para esse animal vir a óbito. Né? Então, é muito importante, a gente sabendo que esse período de incubação é longo, a gente, como a Secretaria da Agricultura teve essas notificações de raiva durante o ano, até o mês de maio, nós tínhamos no estado 9 focos de raiva, e no mês de junho, mais que dobrou esse número, né? Nós temos hoje 24 focos, agora no início de julho. Então, a Secretaria, o Programa da Raiva, achou por bem emitir esse alerta sanitário para que os produtores vacinem seus animais, né? Para proteger e evitar a mortalidade desses animais. Então, essa vacina, em região que não é feita por costume a vacina, ela tem que ser feita em 2 doses. Faz uma dose, a partir de 21 dias, se faz a segunda dose, e uns 10 a 15 dias após a segunda dose, esse animal vai ter proteção. Então, se nós somarmos o período de incubação de 45 a 60 dias, mais 21, mais 15, nós vamos ter quase 100 dias. Se o produtor esperar que morra animais na propriedade do vizinho ou na sua própria, quando ele for vacinar, ele vai estar 100 dias atrasado. Né? Então, se nós tivermos morcegos contaminados nessa região, a perda econômica do produtor vai ser grande. Então, a Secretaria lança esse alerta sanitário, no sentido que os produtores vacinem seus animais com 2 doses. Se já vacinou no ano anterior, ele tem que fazer a revacinação, né? Ele tem que relembrar o organismo que aquele vírus ataca o animal, né? E formar novamente a imunidade, aumentar novamente a imunidade. Né? E é importante para a Secretaria que o produtor também traga a informação que os seus animais estão sendo agredidos por morcego, ou que os seus animais estão tendo já algum sintoma que pode ser compatível, sinal clínico compatível com uma doença nervosa que possa ser raiva, para que a Secretaria tome a informação e possa tomar as devidas providências. Muito importante também
que o produtor traga a informação até a inspetoria veterinária do seu município de locais que possam servir de abrigo ou refúgio para esses morcegos, né? Então, é imprescindível a colaboração e a participação do produtor, porque sem a informação, a secretaria não tem como agir. Ela não vai saber do problema e não vai saber como procurar também. Quem conhece a propriedade, quem conhece os animais, é o próprio produtor, né? E é um serviço que a Secretaria da Agricultura presta ao produtor, é um serviço sem custo, né? É no sentido de auxiliar o produtor. A Secretaria tem essa visão muito de fiscalização em torno de vacinação, enfim, várias outras, e essa é uma atividade que a Secretaria presta que, em poucos dias, quando a gente consegue fazer a captura de morcegos, a partir da indicação do produtor, se resolve o problema, né? Alguns casos, por exemplo, ocorridos já nesse ano, né, no município de Itacurubi, para dar um exemplo, né, onde o produtor teve perdas significativas de animais, né? O produtor indicou alguns locais que poderiam haver morcegos, foram encontradas em um mato da propriedade 2 árvores ocadas antigas. Nessas árvores ocadas, foram capturados mais de 200 morcegos, né? Então, a partir do momento que havia mortalidade e ainda havia agressão, provavelmente essas colônias de morcego que ainda estavam no local, elas deveriam estar contaminadas também, e elas iriam trazer um prejuízo muito maior ao produtor. Então, é muito importante para a secretaria que o produtor vacine seus animais, que ele traga essa informação a respeito de agressões, que ele traga a informação a respeito de sinais clínicos e locais possíveis de abrigos ou refúgio para esses morcegos. Então, falando assim rapidamente, eu acho que para dar uma ideia sobre a raiva, é mais ou menos por aí. E aí eu abro para perguntas. Muito bem, já temos algumas perguntas. Deixa eu só acionar aqui. O Fernando diz boa tarde a todos e a todas aqui. O Ivo Lessa também. O Ivo Lessa diz que bom te ver. Vamos à primeira pergunta do Fernando. Wilson, grande profissional com uma atuação muito importante aqui na região de Tupanciretã e Jari, pela identificação de Furnas e seus habitantes, com monitoramento constante e periódico. Um forte abraço. Nós não temos perguntas ainda, o pessoal pode até fazer pergunta aqui, mas tem o relato desses seus parceiros, companheiros aí, Wilson, de jornada, inclusive o Fernando Cunha. Então, é muito importante, porque a secretaria ela tem, em todos os municípios, onde já foi desenvolvido o trabalho, e esse trabalho já dura 3 décadas também, pelo menos, o Serviço da Raiva na Secretaria da Agricultura, foi um dos pioneiros no Brasil nesse trabalho da raiva, que nós temos vários locais onde já existe o refúgio cadastrado. Então, a Inspetoria Veterinária do município, ela já tem esse refúgio cadastrado e, periodicamente, a Inspetoria Veterinária do local, tendo pessoal, faz essa revisão desses refúgios para monitorar sempre como está a população de morcegos naquela região, fazendo assim uma busca ativa, né, por morcegos, e sempre que o produtor vai até a inspetoria para fazer a sua declaração anual obrigatória dos seus rebanhos, geralmente é orientado também o funcionário da inspetoria a buscar essa informação do produtor, né, a respeito de agressões e de mordeduras de morcegos, para que a gente possa ter uma situação conhecida para saber aonde precisa atuar e como atuar em cada situação.
O Carlos, sim, muito obrigado, Carlos, boa tarde, quase boa noite já. Ele pergunta o seguinte aqui, o javali pode contrair e transmitir a raiva? Existe sim um ciclo selvagem da raiva. Nós temos, inclusive, alguns vídeos do pessoal lá de São Paulo, onde o javali está sendo predado, está sendo mordido por 2 ou 3 morcegos praticamente ao mesmo tempo, né? Só que a gente tem que lembrar, sempre que precisa haver a mordedura do animal para o animal vir a desenvolver a doença. Não existe uma transmissão do javali para outro animal, né? Precisa sempre da presença do vetor morcego, o morcego que vai transmitir a doença, né? É importante também a gente frisar, nós temos, por exemplo, hoje, lá no município de Rio Grande, um cão positivo para a raiva, né? Pela sensibilidade que a Secretaria da Saúde do Estado tem, eles sempre mandam muito morcegos insetívoros, morcegos hematófagos, animais encontrados mortos. A Secretaria da Saúde tem esse programa, onde eles mandam esse material para laboratório, principalmente o IPVDF, que é um laboratório muito importante para nós, da Secretaria da Agricultura, para esses diagnósticos, não só da raiva, como de várias outras doenças, né? E foi diagnosticado num cão de Rio Grande a raiva nesse cão. Mas provavelmente, ainda está em estudo, provavelmente esse cão ele teve um acidente com algum morcego, né? Esse cão provavelmente ele pegou algum morcego doente que não estava morto no cão. Pegar esse morcego, provavelmente aconteceu de um morcego para se defender, mordeu o cão. E aí sim ele transmitiu esse cão. Mas é uma raiva que ela não vai se perpetuar nos cães. Um cão não vai passar para o outro, né? E não vai ter aquele ciclo, o ciclo urbano daquela raiva furiosa que a gente conhecia antigamente no estado do Rio Grande do Sul. Então, a pergunta sobre o javali, é possível e provável que esses animais sejam predados pelo morcego, né? E que desenvolva a doença e morram com ele, mas ele não vai transmitir para frente esse vírus. Nós temos um caso também recente agora, de uma raiva no município de Palmitinho, né? Só que essa raiva no município de Palmitinho, a propriedade onde teve um animal que morreu e diagnosticado, fica a 1.600 metros da reserva indígena, né, ali de Miraguaí. Então, provavelmente, é uma situação em que existem os morcegos, obviamente, na reserva, eles provavelmente predam esses animais da reserva e, eventualmente, ele predou, ele veio morder um animal fora da reserva e o morcego estava doente e transmitiu, esse animal morreu. Mas, na região, a gente andou trabalhando, procurou novos animais que poderiam ter sinais clínicos, e não existe relatos dos produtores daquela região de muita agressão nos seus animais, nem outros animais doentes que possam vir a desenvolver a raiva. Pergunta do João Francisco. Qual o raio de distância das furnas onde o morcego se desloca? Tem disponível para informação local das 9 furnas que temos no Rio Grande do Sul? Bom, nós temos a nível de Rio Grande do Sul, dentro do nosso sistema da Secretaria da Agricultura, SDA, em torno de 1.500 refúgios cadastrados, né? A distância que o morcego ele faz para predar algum animal, para se alimentar, ele varia muito de região a região, pelo relevo, né? Se você tem uma região muito montanhosa, o morcego ele vai acompanhar um vale, porque ele não tem a característica de subir, de pular morro, como a gente diz, porque ele despende muita energia para fazer isso. Então, ele anda pelo vale pelos vales, né? Então, nessas regiões, ele anda 2, 3 quilômetros para se alimentar. Numa região de campo aberto, ele anda aí, segundo a literatura, em torno de 10 quilômetros. Mas nós temos relatos já de morcegos
que foram trabalhados por colega da Secretaria da Agricultura. Em uma noite foi passado a pomada, né, nesse morcego. Era a primeira noite de trabalho na região, nenhuma outra equipe trabalhando na região. E esse morcego foi encontrado no outro dia, a 17 quilômetros desse local onde ele foi largado, né? Então, a literatura fala em torno de até 10 quilômetros, né? Em determinadas regiões com relevo um pouco mais acidentado, 2, 3, 4 quilômetros, né? Que geralmente é o que a gente observa mais a nível de campo, né? Mas em determinadas regiões até 10 quilômetros para se alimentar. O Sérgio Júnior pergunta: os sintomas nos animais, se ainda hospedeiros, é de fácil observação ou somente quando dá dificuldade na sua movimentação e emagrecimento notável, tremores ou outras? Como quase todas as doenças, o animal que começa a apresentar alguma coisa, ele vai se afastar do rebanho e para de comer, né? Então, geralmente, ele vai começar, como é uma doença que os sinais clínicos são nervosos, ele vai começar a apresentar incoordenação. Então, geralmente, aí que o produtor vai perceber. Depende muito se o animal é de corte ou é de leite. A propriedade de leite, o produtor, ele já vai perceber quando o animal para de comer, né? A propriedade de grande extensão já é um pouco mais difícil essa observação. Muitas vezes, o produtor já vai perceber quando o animal já está ou cambalhante, caindo e não conseguindo mais levantar, mas o curso da doença, de sinais clínicos, ele é curto, é de 5 a 7 dias, né? De quando o produtor ele percebe os sinais clínicos, que ele percebe o início de sintomas, até a mortalidade de 5 a 7 dias. Então, o animal permanece 2 ou 3 dias deitado nesse período. Então, é um período relativamente curto e para que tenha uma detecção muito precoce. E mesmo que haja detecção precoce, não existe medicamento para a raiva. A raiva, ela tem vacina, né? Ela tem prevenção, mas ela não tem remédio que cure a raiva. Nós temos algumas outras doenças que dão sintoma neurológico compatível também. Muita gente, muitas vezes, é confundível a outras encefalites, a uma intoxicação, ou mesmo a tristeza parasitária, né? Dão alguns sintomas semelhantes algumas vezes, mas a raiva, ela não tem remédio. Se você fez um remédio e o animal melhorou, pode ter certeza que não era raiva. Marta Guazelli pergunta: se a inspetoria não tem pessoal, como é feito o controle de refúgios cadastrados? Geralmente, em regiões onde a inspetoria tem pouco pessoal, a gente utiliza a mão de obra da supervisão regional, né? Basicamente, todas as regiões têm algumas pessoas com mais perfil para trabalhar nessa revisão de refúgios, né? Nós temos, principalmente aqueles auxiliares rurais mais antigos, eles conheciam todos os refúgios. E muitas vezes, as equipes que vão a campo, os 8 núcleos da secretaria que trabalham nisso, muitas vezes a gente recorre àqueles guardas que já estão aposentados, né? A gente vai, eles sempre disponíveis, eles sempre se oferecem para trabalhar. Porque assim como o nosso presidente, que trabalhou na Secretaria da Agricultura, esse pessoal nutre um amor muito grande pela secretaria, como o nosso colega Gilson também, o Gilson Hoffman, né? Então, o pessoal sempre se mostra muito disponível para nos auxiliar e é feito esse trabalho com o auxílio da supervisão regional, com o pessoal da supervisão regional, ou então através dos núcleos de controle do morcego hematófago, que também vão até uma determinada região e fazem a revisão desses refúgios. Carlos se pede, por gentileza, Wilson, poderia repetir o sistema de imunização por vacina? A vacinação ela deve ser feita pelo menos em 2 doses, né? Uma dose hoje, uma dose a partir de 21 dias, 21 a 28 dias, e então o animal vai ter proteção 10 a 15 dias a partir da 2ª dose, né? Então é muito importante, uma dose só não resolve o problema.
o animal, para uma dose só, ele vai desenvolver no animal apenas uma memória imunológica, ou seja, ele vai conhecer o vírus, vai formar um anticorpo, mas ele não vai ter anticorpo suficiente para combater a doença raiva. A pergunta agora do Francisco Alberto Moraes. Na lida de seu trabalho, tens encontrado morcegos não hematófagos albergando o vírus da raiva? Existe no Rio Grande do Sul um trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, né, através do SEVES, que eles mandam, uma certa frequência, eles mandam morcegos encontrados em várias cidades, né, na cidade ou no interior, eles mandam esses morcegos e, em alguns casos, acontece de se encontrar morcegos portadores do vírus, mas por não ter o hábito de morder os animais, ele não transmite essa doença. A Marta perguntou aqui, o controle é somente pela pomada? Perguntou ela. O trabalho que a Secretaria realiza através do núcleo de controle da raiva, para controle de população, esses morcegos, eles são, quando a gente tem um refúgio com morcegos, nas proximidades desse refúgio são colocadas redes de neblina, onde o morcego, durante a noite, ao sair do refúgio, ele vai cair nessa rede, ele vai sendo retirado da rede, colocado em gaiolas, e a partir do momento que já tem um número significativo de morcegos na gaiola, ou parou o movimento de morcegos, recolhe-se a rede e passa essa pomada vampiricida no dorso, nas costas do morcego, para ele levar essa pomada para os outros indivíduos da sua colônia. Então, o controle, sim, é feito através dessa pomada vampiricida. Antigamente, o pessoal, no começo do trabalho, foi feito o trabalho com fogo, com tiro, com vários métodos físicos que não são mais utilizados. Carlos pergunta aqui também, por quanto tempo dura a imunidade da vacina? Então, existem estudos recentes que eles indicam que a vacinação, se você fizer no dia 0, no dia 21 ou 30, e depois você fizer lá nos 6 meses, você vai ter proteção por 1 ano e meio. Né? A indicação é que seja feito pelo menos 2 doses da vacina, só que essa imunidade ela atinge um pico e depois ela começa a cair. Né? Então, muitos produtores, antes de fechar 1 ano mesmo, eles fazem a revacinação desses animais. Aqui tem uma pergunta também enviada pelo WhatsApp, se o governo, né, que material o governo, a Secretaria de Agricultura do Estado tem para disponibilizar ao produtor? Essa é uma campanha de vacina que ela não é obrigatória, né? Então, a gente lança, em regiões que estão com problema, a gente lança o alerta sanitário e o produtor deve adquirir essas vacinas no comércio, né, nas veterinárias locais. Então, não existe disponibilização de vacinas para raiva. Né? O trabalho de captura de morcegos pelos núcleos, esse não tem custo nenhum ao produtor. Como é que o senhor avalia que está hoje o quadro dessa doença no Rio Grande do Sul como um todo? Perdão? A pergunta anterior aqui, agora tem um complemento, não era se a Secretaria disponibiliza alguma cartilha de orientações ao produtor. Nas inspetorias veterinárias existe um folder, né? Praticamente todas as inspetorias recebem folders explicativos sobre as doenças, né? Mas no próprio site da secretaria, na aba de serviços, você consegue obter informações sobre todas as doenças que a Secretaria da Agricultura trabalha. Quais as regiões hoje que estão apresentando os maiores problemas? Quais são as situações mais críticas nessas regiões?
Nós tivemos, no princípio do ano, alguns problemas na região, se concentravam mais na região da fronteira com a Argentina, naqueles municípios de Garruchos, São Nicolau, Pirapó, e na região de Caçapava do Sul, onde nós já tínhamos problema no ano anterior. São duas regiões que já estão mais controladas nesse momento. Nós temos nessa região de Guaíba, Sertão Santana, Mariana Pimentel, eventualmente a gente tem problemas, né, nessa região. Existe uma circulação viral, né, importante. A mortalidade não é tão grande, mas ela já vem há algum tempo. Nós temos na região de Itacurubi e Santo Antônio das Missões um foco importante hoje, porque pegou uma população grande de morcegos, né? E houve uma mortalidade grande de animais, né? Tem produtores que perderam, tem um produtor que perdeu, estima-se em torno de 80 animais pela raiva, né? Ele foi se dar por conta que poderia ser raiva a partir de uns 30 animais. Esse foi mandado material para o laboratório e a partir desse momento foi vacinado, né? Então é importante a gente ressaltar que a vacina é uma coisa preventiva, né? A vacina ela tem que estar no organismo do animal, tem que ter a defesa no organismo do animal para quando o vírus estiver chegando na propriedade, né? Porque ela não funciona como remédio, que você usa a partir do momento que tem problema. Não, você tem que antecipar o problema da raiva com a vacinação. Há outras regiões, existem algumas outras regiões onde aparecem alguns focos isolados que vêm sendo trabalhados, mas não são focos importantes no sentido de que tem poucos animais envolvidos, poucos animais mortos. Está sendo feito todo o estudo epidemiológico de cada um desses focos, né, para saber se eles são focos originários dessa região ou são animais que vieram de outras localidades já com o vírus incubado, né? Então, existem, principalmente hoje, então, em termos de importância de foco, por número de animais mortos, principalmente essa região de Itacurubi, Santo Antônio das Missões, na beira do rio Icamaquã, né, que ela pode ter algumas derivações, até porque nós temos encontrado nessa região bastante morcegos, né, que não eram refúgios conhecidos, e o produtor auxiliando nessa busca dos refúgios, o trabalho em conjunto do produtor com a Secretaria da Agricultura está tendo o resultado aonde a gente vai evitar uma mortalidade muito grande de animais daqui para frente, né? Certo, nós vamos fazer agora uma pergunta ao vivo, uma conexão com a Marta Guazelli, que tem algumas colocações a fazer e também algumas perguntas. Oi, Marta, está me ouvindo? Sim, sim. Estou ouvindo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar ao Off com um comentário. Há muitos anos atrás, eu sou aqui da região da Serra dos Campos da Serra, moro em Vacaria, e a propriedade é em Campestre da Serra. Há muitos anos atrás, nós tivemos muitos problemas com a raiva, com mortalidade de animais, e foi bem acentuado isso há cerca de, acho que mais de 30 anos atrás. E até na propriedade, que na época meus pais, e hoje fica muito próximo da minha, tem furnas, e eu sei que essas furnas são cadastradas, né? Era feito o controle, bem como o senhor descreveu, das redes, depois a pomada, eu acompanhei bastante isso na época. O que faz esse retorno, essa oscilação? Porque eu lembro que foi feito um controle bem grande, a gente ficou um bom tempo vacinando. O que faz essa mudança? O que é um desequilíbrio? Uma questão climática? É um predador? O que faz esse retorno, essa preocupação que até 1 ano, 2 atrás nós não tínhamos? Houve uma época que foi mencionado isso como um problema, mas estava em algumas regiões específicas, e hoje me parece que está aparecendo assim em vários pontos do estado. O que faz essa mudança? O que faz esse seria um desequilíbrio, essa alteração no sistema deles, no ecossistema deles ali?
Boa tarde, dona Marta, é um prazer falar com a senhora. Na realidade, assim, eu avalio como tendo vários focos diferentes em regiões diferentes como uma boa sensibilidade do serviço, né? Onde nós temos foco, onde tem pouca mortalidade, né? É sinal de que o serviço da inspetoria ele está sensível, está recebendo a informação e está trabalhando precocemente, evitando um prejuízo maior dos produtores, né? A gente tem que pensar um pouquinho sobre a vida do morcego, né? O morcego, geralmente, a gestação de uma fêmea é em torno de 7 meses, e é um filhote só, né? Então, vamos pensar em duas situações. A primeira situação, quando a raiva ataca os morcegos, 85% a 90% da colônia morre, né? Então, até existir uma recomposição dessa colônia, né? Tendo um filhote por fêmea, basicamente por ano, porque ela vai ficar mais 2 ou 3 meses com esse filhote voando agarrado ao corpo dela, então ela vai ter praticamente um filhote ao ano, né? A recomposição dessa colônia do morcego, ela vai demorar, se não tiver o trabalho da secretaria em diminuir a população, a curva dela é de cada 7 a 10 anos, né? A população recompor para ter uma quantidade suficiente de morcego, onde eles vão começar a competir por abrigo, por alimentação, por fêmea, ou em alguma situação de estresse, aonde vai dar novamente a raiva. Então, a curva da população de morcego geralmente é de 7 a 10 anos. Isso acontece também quando as equipes da secretaria, o produtor percebe que está tendo agressão, avisa na inspetoria, a inspetoria vai lá, aciona o núcleo vai até a localidade e faz o combate ao morcego. Muitas vezes, onde o refúgio já é cadastrado, como nas proximidades da sua propriedade, em Campés da Serra, eu me lembro que existe uma árvore ocada onde foi pego muito morcego. Ela é catalogada, então muitas vezes as equipes vão até o local, fazem o trabalho e muitas vezes o próprio produtor não sabe que a equipe foi lá. A informação não chegou, porque é um trabalho que é feito basicamente, a equipe chega no local durante o dia, avalia o refúgio, se tiver condições de ter morcego, ele vai fazer a instalação das redes, vai esperar anoitecer, vai pegar os morcegos, vai passar a pomada neles, o veneno, esse morcego retorna para o refúgio, né? Lambuza com essa pomada outros morcegos e a gente vai fazer um controle. E muitas vezes o produtor não sabe que isso aconteceu, né? Talvez até a pouca divulgação desse nosso trabalho. Mas, enfim, a recomposição dessas colônias é dessa forma que eu lhe falei, a curva a cada 7 a 10 anos, pelo que nós temos na literatura, dona Marta. Tá bom, muito obrigada. E qual que é o cenário, Wilson, que a Secretaria, enfim, que o governo, que as autoridades sanitárias trabalham para esse segundo semestre do ano em relação a esta doença? Então, nós temos hoje nós temos 24 focos da raiva esse ano no estado, até agora, né? Nós tivemos, em 2019, nós tivemos 57 focos, né? Então, não é uma coisa preocupante a quantidade de focos, até porque quando a gente começa a ver onde são os focos, existem muitos que eles são em municípios lindeiros, próximos, que ele seria praticamente um foco só. Mas como ele acontece em municípios diferentes, a gente abre foco em vários locais diferentes. Isso aumenta o número de focos, né? Mas ele é considerado um evento apenas para quem trabalha com esse controle de população.